Olá, sejam bem-vindos a mais um Café com a Jucá, o primeiro podcast cristão do estado do Piauí. E eu queria dizer para todos vocês que eu estou muito feliz com vocês aí do outro lado e estou muito feliz em estar aqui gravando mais um episódio para vocês. Saiba que esse podcast nasceu no coração de Deus para abençoar a minha vida e a sua vida. E a nossa convidada de hoje é muito importante e eu tenho certeza que vocês vão gostar. É uma mulher de Deus, linda, inteligente. Olha, meninas, vocês jovens, adolescentes, prestem atenção na nossa conversa de hoje, porque vai ser uma conversa enriquecedora e eu tenho certeza que vai ajudar vocês a tirar muitas dúvidas e, como é que eu posso dizer para vocês? Vai orientá-las, principalmente com relação à questão sentimental. Estamos aqui com ela, pastora Patrícia Costa, pastora da Igreja do Evangelho Quadrangular, líder de mulheres. Seja bem-vinda, pastora. Boa tarde, muito obrigada, né, por esse convite, estar aqui nessa tarde, falar um pouco da experiência, né, que temos. Muito bem, pois nós vamos começar, e nós vamos começar lá no iniciozinho, quando a pastora Patrícia Costa se converteu. Conte essa historinha pra gente. Bem, eu me converti aos 9 anos de idade, né, através da minha avó Adilina, hoje em memória. Ela que era uma mulher de Deus, de fé, e ela sempre falava de Deus para suas netas. E todas as vezes que ela ia para a igreja, ela levava a gente. E uma certa feita, estava tendo uma conferência, e na época a igreja ainda não tinha sido construída. Eu me lembro bem que era debaixo de uma árvore, né, de uma mangueira, e muita gente lá. Aquela palavra falou muito ao meu coração. E as pessoas dizem assim, que criança não entende, mas criança entende muito bem e sabe o que quer. E quando aquela palavra falou ao meu coração, eu disse, não, vou aceitar Jesus como meu salvador. E desde daquele momento, a minha avó foi discipulando, foi levando, ensinando. A gente morava na época em Piripiri. Depois a gente se mudou para Teresina, e a minha tia Sônia, né, que é pastora, ela foi atrás da Igreja Quadrangular no bairro Promoral, onde nós morávamos, e ela ficou levando a gente. Ela morou um bom tempo com a gente. Depois a minha mãe foi para a igreja, também aceitou Jesus, e a gente continuou na fé, né? Indo para a igreja, passei a minha infância, a minha adolescência, e graças a Deus até hoje permaneço firme e forte na presença de Deus. E nessa caminhada eu conheci o irmão Denis na época, né? A avó dele, a irmã Angelita, que hoje também já está em memória, ela levou ele para a igreja, e como se diz, né? Foi amor à primeira vista. Eita, na hora que viu. Foi. As pessoas dizem, paixão. Não, no meu caso, eu não digo que foi paixão, porque paixão, ela fica um tempo, depois passa. E o amor, não. O amor, quando você sabe que você sente que é algo que marca a tua vida, ele permanece. E quando eu coloquei meus olhos nele, eu digo, não, é aquele ali. Eita. Aí foi assim, algo diferente. Mas eu era uma adolescente ainda na época. E então eu não contei nada para ninguém do meu sentimento. Eu guardei para mim, também não disse nada para ele. Conversava assim, como ele foi no líder de adolescente na época, mas tinha um sentimento, né? Na época ele estava até namorando, se eu não me engano, com a filha do pastor. Aí passou um bom tempo, mas eu continuava com aquele sentimento e passei a orar a Deus. E o mais engraçado é que ele namorou até com a minha irmã mais velha. Mas tinha um sentimento. Eu disse, menina, a melhor coisa que eu vou fazer é orar a Deus. E eu fui para um congresso de jovem. E nesse congresso de jovem, o tema era sobre relacionamento. E quem pregou nesse congresso foi o pastor Barbosa. E algo me chamou muita atenção naquilo que ele falava em respeito do jovem, da jovem se guardar, da jovem se valorizar, que relacionamento tinha que ser uma coisa séria, não tinha que ser, como se diz, passar de mão em mão. A história do fica. Exatamente. Não, a gente tá só, é só um fica, tô só ficando.
E hoje a linguagem mudou muito, né? Mas naquele nosso tempo vai ficar muito rodada. Ele diz assim, olha, jovem, você preste atenção na sua escolha, sabe? Aquilo que você quer de verdade, ore a Deus, busque em Deus, espere em Deus, que é a melhor coisa que você vai fazer. E ele disse assim, ó, eu vou dar um exemplo para vocês. Tem jovem que ela não se valoriza, ela fica com um menino aqui hoje, ela vai para um congresso, ela vê um menino bonitinho, eu vou ficar com ele. Aí vai para o encontrão de jovem, achou outro bonito, aí já ficou com aquele outro. Quando passar um tempo, ela vai estar falada, porque os meninos vão começar a dizer, eu fiquei com ela. Eu fiquei também. Eu fiquei também. E nenhum deles vai olhar para você como uma mulher para casar. Porque o homem, ele olha para você como uma mulher que ele quer para si. Não, essa é minha, essa vai ser só minha, é alguém especial, é alguém diferente. É assim que ele vai olhar para você. Então, aquela mensagem dele falou muito ao meu coração. E ele citou vários versículos bíblicos, mostrando dentro da palavra de Deus como era importante a gente buscar em Deus, porque o nosso corpo era templo do Espírito Santo, que a gente tinha que aprender e esperar no Senhor. E quando a gente fosse pedir um namorado para Deus, não era para a gente pedir um namorado, era para a gente pedir alguém que fosse nosso namorado, o nosso noivo e o nosso esposo. E assim eu fiz a minha oração. Especificou tudo direitinho, né? Exatamente. De todas as qualidades que eu queria num homem de Deus. Eu digo, Senhor, além de ser um homem de Deus, eu quero alguém que venha me amar, que venha me respeitar, que venha cuidar da nossa família, que seja alguém de caráter, que seja alguém trabalhador, que seja alguém muito envolvido na obra de Deus, no reino de Deus. Alguém que possa compartilhar os mesmos sonhos, os mesmos projetos. E eu fui buscando a Deus e pedindo a Deus a direção e a certeza daquilo que eu queria. Então, eu fiz um propósito com Deus, então eu ia para a igreja, o pastor fez a campanha de oração, tinha oração ao meio-dia. Então, eu estava de manhã, saía da escola, como já era perto da igreja, de lá eu já passava, já era caminho, fazia minha oração e ia para casa. E já apresentava o meu propósito. Até quando passou um determinado tempo, eu procurei a minha pastora, na época era a pastora auxiliar, que era a pastora Zinaide. E eu conversei com ela, né? Esse pastor, ó, tá acontecendo isso, tô gostando do irmão Denis, tô com sentimento, assim. E o que a senhora acha? Pastor, e até então ele nem sabia. Não, ele não sabia, ele não sabia, lá na minha casa ninguém sabia, só era eu e Deus. E, como diz, era eu e eu mesmo, né? E depois que eu cheguei a falar com a pastora para contar o que eu estava sentindo e estava dizendo, pedindo orientação, que eu já disse para ela que já estava orando. Depois eu procurei o meu pastor e fui conversar também com o meu pastor para pedir orientação, né? E o que ela me disse é o seguinte, olha, você vai chegar até ele, você continue orando, peça para Deus lhe dar uma resposta concreta para saber se realmente é de Deus. Quando Deus lhe der a resposta, se você sentiu que você sentiu paz no teu coração, naquilo que você pediu para Deus como um sinal, aí você vai chegar até ele e vai conversar com ele. Assim eu fiz. Eu pedi prova para Deus, saber se era de Deus realmente aquele sentimento, se não era só uma emoção de adolescente, né? Porque eu era uma adolescente ainda. E eu senti paz da forma que eu pedi para Deus, né? Deus me respondeu. Então, um determinado culto, como ele era diácono e eu era diaconisa, né? A gente sempre chegava cedo e era um culto de domingo. Aí ela disse assim, olha, quando ele chegar, eu vou chamar ele aqui dentro, porque na igreja do Promorá tinha casa pastoral na época de trás da igreja, e ela morava lá. Ela disse, olha, vou chamar ele para cá, aí você vem, eu vou ficar bem aqui nesse outro cômodo e vocês conversando aqui na sala. Tá bom. E assim, a gente foi conversar. E quando eu cheguei para conversar com ele, eu fui logo bem direta. Eu cheguei para ele só, olha, irmão Dani, é porque eu estou aqui porque eu vou ser bem direta com você. Eu estou gostando de você, já tem um bom tempo. E tenho orado a Deus. E eu queria saber o que, é que você acha da gente namorar. Ele foi corajosa, viu? Pedi logo ele namoro. Então, foi a senhora que pediu ele namoro. Foi eu que pedi ele namoro. Tomei logo a decisão. Aí ele olhou assim pra mim. Aí ele disse assim, você é mais corajosa do que eu. Ele disse assim, eu já lhe olhava, já lhe notava, já estava ali observando.
também gosto de você. Só não tive coragem de chegar até você. Rapaz, foi de Deus mesmo, viu? Então eu comecei a perceber assim, que quando a gente coloca nas mãos de Deus, né, quando a gente ora, porque eu costumo dizer que a oração é a chave da vitória, e a oração ela sempre abre portas, né? E se a gente tem algum alvo, que a gente possa pedir a direção de Deus, tudo que a gente possa fazer em todas as áreas da nossa vida, seja espiritual, emocional, profissional, mas que a gente possa pedir primeiro a direção de Deus. Né, para que Deus possa nos dar a melhor orientação. E naquele dia, quando a gente conversou, ele disse assim para mim, pois nós vamos namorar. Pois nós vamos orar a Deus, vamos pedir a bênção aos nossos pastores. E assim a gente fez. A gente foi lá, falou com os nossos pastores abençoaram. E naquele dia ele foi lá na minha casa, falou com meu pai, né? Fez tudo direitinho. Tudo direitinho. Pediu a permissão do meu pai para que a gente pudesse namorar. Amém. Mas aí, pastora, eu queria saber, desse período que a senhora olhou para o pastor Denis, né, que ainda era irmão Denis, que a senhora olhou para ele, que teve esse sentimento. Quanto tempo demorou desse processo de oração para Deus estar confirmando e a senhora falar com ele, né, conversar com a sua pastora e falar com ele? Porque hoje acontece muito isso com os adolescentes e com os jovens. Ele diz assim, não, foi Deus que me falou, é de Deus. Aí não orou, começa logo a namorar, já vai tendo logo intimidade. E aí acontece muito, principalmente assim, as adolescentes, as meninas, eu não sei o que é, mas os meninos do louvor, eles são assim, tem um negócio que acho que elas acham bonito, né? Não sei se é igual no mundo, quando tem a questão que é músico. E tem muito essa questão de, eu achei bonito, eu gostei dele. Muitas vezes não vai procurar fazer o que a senhora fez, que é para saber se é de Deus. Porque não é que a pessoa não seja de Deus, ela está ali na obra, mas muitas vezes ela não é a pessoa que Deus escolheu para você. Então, esse período todo durou quanto tempo? Durou um período de 1 ano. Um ano, pastora. 1 ano eu orando, buscando, pedindo a resposta a Deus. Aí a gente conversou, a gente entrou em oração também, para pedir realmente a certeza se era de Deus. Porque hoje em dia os jovens, eles acham assim, nasceu um sentimento, eu olhei para aquela menina olhou para mim, pronto, nasceu um sentimento, vamos orar. Eles dizem assim, vamos orar. E ora um dia, não, Deus já deu a resposta, já tá abençoado. Aí chega lá pro pastor e diz assim, pastor, nós viemos aqui pedir a sua bênção. Sendo que eles já estão namorando há dias. Aí eu orei um dia, Deus já deu a resposta. Entendi. Aí mais na frente acaba se frustrando. Aí termina o relacionamento hoje, começa outro amanhã, outro depois da manhã. Por isso que a gente encontra muitos jovens hoje, muitos jovens que estão com a sua alma totalmente destruída. Sim. Porque estão com o seu emocional muito mais machucado, porque entrou num relacionamento que não deu certo, e por ser muito nova, começou a se machucar, né? A se machucar muito cedo. Quando a gente namorou, a gente orou 1 ano, aí a gente namorou 1 ano, tudo é 1 ano. A gente entrou no período de oração 1 ano, a gente namorou 1 ano, aí logo ele assumiu o ministério, né? Ele foi chamado para assumir a igreja de Timon. Ele já pastoreava um ponto de pregação na Vila Tiradentes e era professor também no ITQ, o qual ele também foi meu professor do ITQ, né? Foi meu professor de homilética e estava muito corrido para ele. Então, quando ele foi para Timon, eu assumi a congregação, né, o ponto de pregação da Vila Tiradentes, e ele foi assumir a igreja lá de Timon, do Parque Alvorada. Então, para ele estava muito corrido, porque ele tinha que se dedicar mais à obra, né? Era a primeira igreja, a igreja precisava de mais atenção dele, ele precisava correr mais, né, para poder fazer o trabalho de evangelismo, tinha um programa de rádio, a igreja não tinha aquela condição. Muitas das vezes ele tinha que vir a pé lá de Timon para sua casa em Teresina. Então a gente não tinha tempo para se ver, né? E às vezes quando ele chegava lá em casa já muito cansado, tarde da noite, às vezes eu ainda não tinha chegado da Vila Tiradentes porque era muito longe, eu vinha a pé. Então a gente quase não se encontrava.
E ele tinha falado com o pastor, né? Que era o pastor Luiz Nunes, pastor Fresco Nunes, que está em memória também, que era meu pastor e foi o pastor dele. E ele sempre conversava, pedia orientação. E o pastor também tinha orientado ele que era melhor dar um tempo para que ele pudesse dedicar à obra. Sim. Porque se ele não dedicasse à obra, nem ia dar certo a igreja, como também não ia dar certo nosso namoro, porque a gente não tinha tempo. E ele foi, nesse dia teve ITQ, eu fui pro ITQ, mas nesse dia não tinha aula dele. Quando eu cheguei do ITQ, assim que eu cheguei do ITQ, ele chegou lá em casa. Aí parece que você sente quando algo vai acontecer. Aí quando eu vi ele, eu digo, não, tem alguma coisa, vai me dizer alguma coisa, meu Deus. Prepara meu coração. Aí eu botei a cadeira lá na porta, lá na calçada. Que eu digo assim pra minha filha, quando nós estamos namorando, Débora, o namoro hoje é muito diferente. Cada semana você namorou da sua adolescência. Digo, não foi bem na minha adolescência. Mas o namoro meu com o teu pai de antigamente é totalmente diferente de hoje. Verdade. Quando o teu pai ia lá pra casa pra namorar comigo, sentava meu pai... o teu pai sentava e eu sentava do outro lado. Eu dizia assim, ele namorava mais com meu pai que comigo, porque eles conversavam muito e eu ficava só lá olhando eles dois conversando. Então, eu digo, era muito diferente, né? Do tempo de agora. Aí, quando ele chegou, eu botei a cadeira, eu já não botei lá, sabe? Botei lá fora, lá na calçada. Aí eu disse assim, eu quero conversar contigo. Tá bom. Botei a cadeira lá fora, lá na calçada, meio de porta pra rua. E a gente foi conversar. Ele chegou e disse assim, olha, ele ficou mexendo as mãos. Aí eu disse, meu Deus, o que é que ele vai me dizer, meu pai? Ele disse, olha, é porque eu quero um tempo. Aí chega meu coração esfriou, meu Deus, parece que me deu uma coisa assim ruim, querendo chorar, eu segurando, meu Deus, um tempo vai terminar. Aí ele disse, olha, eu quero lhe dar um tempo, não é bem um término. Aí eu preciso de um tempo, porque eu preciso me dedicar na obra de Deus. E para mim, eu tenho que cumprir o meu chamado, o meu ministério. E não estou tendo tempo para lhe ver, né, para a gente namorar, para a gente conversar. E eu tenho que me dedicar à obra de Deus nesse momento. Eu gostaria que você entendesse. Aí ele disse assim, olha, se for da vontade de Deus, a gente vai voltar. E quando a gente voltar, a gente vai voltar para casar. Aí quando ele disse isso, eu peguei para mim. Aí eu me aliviei. Ufa! Então, se é um tempo, a gente vai voltar. Vai voltar. Eu coloquei aquilo no meu coração, né? Aí naquele momento ele me abraçou e disse assim, pois aqui a gente termina, mas a gente vai dar um tempo. Tá bom. Aí levantou, saiu, eu fiquei lá fora. Fiquei pensando, meu Deus, hein? de medo do que eu vou dizer lá dentro de casa. Eu entrei e não disse nada pra ninguém. Nada, só entrei, fui pro meu quarto, fui orar. Passou uma semana para me poder dizer que eu tinha terminado. E aí eu orei, eu gravei até esse versículo que diz assim, lá em Salmos 27:14, que fala, que é, espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. E eu disse, eu vou me animar no Senhor, porque se Ele me deu, tem um preço de oração. Se tem um preço de oração, tem uma resposta. Aí no dia seguinte tinha culto falar com o meu pastor. Aí o meu pastor disse, minha filha, ele precisa se dedicar no reino de Deus. Você se dedica aqui na casa do Senhor também fazendo a obra de Deus. Se for de Deus o relacionamento de vocês, na hora certa Deus vai unir vocês também. Ele não terminou. Se ele lhe pedir um tempo pode durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, ou pode demorar menos. O tempo que determina é Deus. Então, se for de Deus, na hora certa vocês vão voltar e vão voltar para casar. Porque ele disse, olha, o que Deus une, o homem não separa. Assim diz a palavra de Deus. Então, se você ama ele, como você diz, então, aprenda a esperar no tempo de Deus. E eu peguei aquilo para mim. E eu comecei a orar a Deus. E eu fiz oração para Deus o seguinte, Senhor, se for de Deus a tua vontade, que desde o início, quando eu te pedi, eu não te pedi um namorado, Senhor. Eu pedi um esposo. E o Senhor colocou a certeza no meu coração que ele seria meu esposo. Então, se durante esse período que a gente deu um tempo, se for de Deus, o Senhor não vai permitir que ele namore com ninguém. Eita. E eu também não vou namorar com ninguém. Amém. Que é para saber se é de Deus.
E não é que ninguém chegava, já foi pedido em namoro, foi gente lá em casa com buquê de rosa, e eu dizia assim, na cara da pessoa, eu não quero. A minha mãe às vezes até ficou chateada, disse, eu não quero, que eu vou casar com o pastor Denis. E eu dizia, quem vinha me pedir namoro, eu dizia, eu vou casar com o pastor Denis. Era determinada naquilo que eu queria, porque eu sabia o que eu queria. E eu orei, pedi a Deus, paguei um preço de oração. E ele também, muitas vezes, chegou gente querendo namorar com ele, mas ele dizia, não, tu dá um tempo, tô buscando a Deus, na obra de Deus. Mas Deus já estava trabalhando naquilo. E nesse período a gente passou, eu passei mais 3 anos orando. Então juntou 4 anos de oração. Então teve um preço de oração. Hoje os jovens não querem. Não querem esperar esse tempo. Querem esperar esse tempo. E o namoro de vocês, ele era praticamente uma corte. Era. Ele fazia realmente a corte. Ele chegava, conversava, como você disse, mais com seu pai, namorava mais com seu e era a corte. E hoje em dia está muito diferente. E por mais que esteja diferente, a gente tem que relembrar para as nossas jovens, nossos adolescentes, e eu estou voltando essa conversa justamente para as meninas, para justamente elas aprenderem o valor que elas têm. Né? O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E eu sou prova viva de que quantas vezes a gente atrasa o nosso processo, a gente erra em escolhas erradas e as consequências não é da noite para o dia. Não é que o erro que eu me envolvi com essa pessoa, tô ali com aquela pessoa, não é agora. A consequência não é só agora, a consequência vai demorar muitos anos. Muitas jovens, muitos adolescentes feridas, muitos adolescentes que dizem assim, eu não quero casar, porque casamento não é para mim, eu vou viver minha vida. E aí fica como a senhora falou no início. Fica com um, fica com o outro, e aquele fala pro outro, aí fica de mão em mão. E nós temos que ter essa noção. E você adolescente, você jovem, cristã que está nos assistindo, se espelhe na história da pastora Patrícia e do pastor Denis, porque ela está falando aqui para você o que ela fez. Quando ela foi orar, ela dizia justamente as características que ela queria. E o que eu achei interessante, você dizia as características, mas já pensando nele. Já dizia quem era. Já profetizava. Já né? profetizava. Então é isso que você tem que fazer. Você tem que orar, você tem que se guardar. Ela não ficou parada, chorando, esperando. Ela foi o quê? Trabalhar, ela foi servir ao Senhor. E ele também foi servir ao Senhor. E Deus foi preparando. Então não precisa dessa pressa, essa urgência, porque hoje ele não tem mais paciência. Ninguém quer esperar. Ninguém quer esperar. E aí, voltando. Quer dizer que foi mais 3 anos orando. Mais 3 anos orando. Mas vocês conversavam? Não, a gente tinha contato, a gente era amigo. Ele me chamava para pregar lá na igreja dele, manhã de consagração. Como eu sei fazer algumas coisas de artesanato, igual tinha alguma festa na igreja das mães, assim, ele comprava material, pediu para me fazer, eu fazia. A gente conversava, normal. Tinha contato com uma amizade, conversava normal, tal. E a gente começou a orar, e até um tempo que ele chegou para mim, quando já foi passando assim 2 anos, mais para frente, ele chegou e disse assim, vamos orar. Eu digo, vamos continuar, né? Que eu já estou orando. Já tá orando. Nunca parou. Nunca parei. Né? Que eu sempre procurei ver como a palavra de Deus diz, né? Que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Então, eu digo, meu Deus, eu tenho que aprender a ser uma mulher sábia. Então, eu fui conquistando a família dele, conquistando lá a mãe, vó, tia, já chamava de tia, de vó. Aí, tinha um contato, né? Sempre tive contato com a irmã Rita, né? Com a mãezinha, que era a avó dele, com a tia dele. Então, eu tinha aquele contato. Eu fui conquistando toda a família e fazendo a minha família, né, conquistar ele. Que é muito importante também. Né? Criar um vínculo. E eu sempre orava a Deus, pedindo a Deus para que Deus venha se abençoar, para que Deus venha alargar as nossas fronteiras, os nossos laços, né? Que o Senhor viesse, se fosse de Deus, o Senhor viesse colocar mais sentimento verdadeiro, duradouro, que tudo viesse trazer tranquilidade. E quando passou assim uns 3, já chegando uns 3 anos, eu orei a Deus e fiz como o Gideão, né? Gideão fez Deus à prova. Aí eu fiz Deus à prova, coloquei Deus também como prova. Eu disse assim, Senhor, eu tinha ido para Piripiri, eu disse assim, meu Deus, daqui a 5 dias eu quero uma resposta tua real.
Se ele for de ser o meu esposo, Pai, ele vai me procurar quando der no 5º dia, ele vai me procurar. Ele vai na minha casa e vai dizer para mim que a gente voltou e voltou para casar. Se for de Deus, Senhor, que ele é meu esposo, o Senhor vai me dar essa resposta e eu quero esse sinal. E quando foi do jeito que eu pedi, eu cheguei de Piripiri, tava lá em casa, arrumando as coisas que a minha irmã Julia, eu ponho excursão. E lá em casa o pai tava nessa época ele vendia pastel, fazia pastel, tinha uma coisinha de caldo de cana. E quando ele gostava de ir lá em casa, comprar um pastel, um caldo de cana, ele dizia assim, não ia comprar, não era pastel, caldo de cana, não, ele era te olhar. E era olhar, era só a desculpa. Aí eu digo, ia ver se tá ali mesmo. E nesse dia ele foi, né, o pai tava até de plantão. Aí a mãe tava lá fora, ele chegou e disse assim, que ele gostava muito de brincar com a mãe até hoje, né? Aí ele caçou conversa lá com a mãe. Aí disse, não, ela tá lá dentro. Aí disse, não, eu vim comprar o pastel. Vai mandar ela fazer. Aí ele chegou lá. Eu tava lá na cozinha ajeitando as coisas pra minha irmã que ia viajar. Aí ele disse, só fez pegar aqui no meu ombro. Ei, pode dizer pra todo mundo que agora a gente voltou pra casar. Aí naquele dia pronto, eu digo, aí chorei de alegria, eu digo, é Deus de verdade. É quando a gente ora e busca a Deus, como se diz, quando a gente trabalha para Deus, Deus trabalha em nosso favor. Então o que eu digo para a jovem hoje é que você aprenda a esperar em Deus, a confiar em Deus, a se guardar. A melhor coisa é quando você se guarda, quando você se valoriza, porque o homem ele vai te olhar não como uma mulher que ele olha, é muito sedutora, qualquer um mole diz, eu quero, mas o homem vai te olhar diferente. Não, eu quero essa mulher não para me ter uma noite, eu quero essa mulher para ser a minha esposa, para ser a minha namorada, para ser a minha noiva, essa vai ser a minha esposa, essa vai ser só minha. Ele vai te olhar com um olhar de alguém que vai te valorizar, de alguém que vai te amar, não como hoje. Então, a mulher hoje ela tem que aprender a se valorizar até no seu vestir, no seu proceder, no seu falar. Não é as suas vestes que vai lhe chamar a atenção do homem, mas sim a sua atitude. Quem você é de verdade é que mais vai chamar a atenção do homem para você. Então, que você, jovem, possa aprender a se valorizar, se auto-respeitar, aprender a esperar em Deus. Tem muito casamento hoje que começa hoje e termina amanhã, no dia seguinte, porque estão com a alma ferida, uma alma doente, porque não soube escolher, porque não soube esperar. Então, a melhor coisa é você aprender a esperar em Deus, buscar em Deus. Como se diz, hoje eu já tenho 21 anos de casada, a gente fez esse ano. E eu digo, eu não abro mão da minha família. Por quê? Porque eu sei o preço que eu paguei. O preço que pagou. Eu sei como a minha família é importante para mim, como os presentes que Deus me deu, que são os meus filhos, são importantes para mim, o quanto meu esposo é importante para mim, porque ele para mim foi um presente de Deus. Amém. Né? Foi uma resposta de oração. Uma resposta de oração. Então você que está nos assistindo, pega para você todos esses ensinamentos que eu garanto para você que vai dar certo. Essa questão da oração, a questão da dedicação. E aí, pastora, casaram, mas do dia que a senhora olhou para ele, até o dia do casamento foi quanto tempo? Juntando tudo, deu uma base de 5 anos, né? Porque primeiro eu olhei, avistei, fui estudar, né? Aquilo que eu queria, fui orar, depois fui pedir ele namoro, a gente foi orar, aí a gente namorou. Aí deu um tempo, aí passou mais 3 anos em oração e a gente voltou. E quando a gente voltou, passou menos de Antes de completar 1 ano, a gente casou. Ele estava já em Codó, ele foi transferido para Codó. E aí, quando ele foi para Codó, quando ele foi para Posse em julho, quando foi em setembro, ele veio pra gente noivar. Quando foi em outubro, a gente casou. Amém. Aí eu já fui para lá. Já foi fazer a obra junto, né? Fazer a obra junto. Amém. E foram 5 anos. E aí você jovem, você adolescente que está nos assistindo, que olhou aquele rapaz aí diz assim, tá com 2 meses, você já tá achando que tá muito tempo, que você tá esperando muito tempo. Veja bem aqui o exemplo da pastora Patrícia. 5 anos orando. Valeu a pena, pastora? Com certeza. Não me arrependo nem 1 minuto. Não se arrepende de ter... Da espera, da oração, não. Não se arrepende de nada. Os 5 anos passaram rápido ou foram longos?
Eu digo assim, quando você crê no seu coração e tem a certeza que Deus ele vai te responder, os dias não são longos. Uhum. Os dias, é como se os dias passassem correndo. Porque, como se diz, quando você ama e você está à espera de um milagre, você tem a fé que aquilo logo vai acontecer. Uhum. Então, você não se preocupa se vai demorar 1, 2, 3, 4 anos. Você tem a certeza no seu coração que aquela espera, você espera com mais alegria. Amém. Glória a Deus por isso. Eu não tive essa mesma experiência. Eu não vim de um lar cristão, né? Eu não recebi esses preceitos, mas eu recebi valores da minha família. Mas, na realidade, eu que era muito desobediente, eu que era mesmo, sabe? E hoje eu me arrependo, assim, hoje eu tô, graças a Deus, para honra e glória do Senhor, tenho meu esposo, nós temos nossa família. Eu acredito muito que foi Deus que colocou na minha vida, porque foi um período da minha vida que eu também disse para Deus. Quando eu voltei a ficar firme na igreja, eu disse assim, eu escrevi, eu até contei para ele só ri disso, Francisco. Eu escrevi uma carta dizendo para Deus do jeito que eu queria, as qualidades, tudo do jeito que eu queria, eu disse para Deus. E depois dessa carta, teve um tempo que eu conheci o Francisco, e foi no período da pandemia. E o que eu achei interessante é que durante todo o período da pandemia, ele bem aqui no Dirceu, e eu no Monte Castelo, a gente só conversava por mensagem. A gente não se via. Foram 3 meses só conversando por mensagem, sem se ver. Só via assim, foto, né? Eu mandava pro outro. E aí eu dizia assim, meu Deus do céu, mas será? Mas era Deus me guardando. E eu não entendia. Era Deus me guardando. E aí, depois que a gente se conheceu, que foi namorar, e aí a gente colocou o carro, né? A história que diz, colocou o carro na frente dos bois. Aí, em vez de fazer tudo como era pra ser, a gente foi morar junto. E aí, eu lembro que, olha como é que Deus faz. Teve uma situação da moto dele, roubaram a moto dele. E aí ele ficou assim triste, ele não queria mais estar aqui em Teresina. A boca dele, eu não quero ficar aqui em Teresina, eu vou viajar para trabalhar. E nisso ele fez. Ele viajou para ficar em São Paulo, trabalhando. Ele passou 10 meses. E eu ficava assim, é Deus me guardando. Mas eu entendia que era Deus me guardando. Para a gente não estar naquela vida, sendo cristão e vivendo de forma errada, né? E aí eu entendi, mas quando ele voltou, eu disse pra ele, eu disse, olha, meu filho, na hora que ele voltou, eu disse, você vai voltar, a gente vai, voltou e casou. Aí todo mundo brincava e dizia assim, meu Deus, tu tá fazendo quer ter um programa, né, 90 dias pra casar? Eu disse, eu fiz 90 dias pra casar. Ele voltou e a gente se casou. E foi do jeito que eu disse. Corremos atrás das coisas, passou o processo que tinha que ser e a gente casou. Porque eu não queria estar debaixo, né? Eu queria estar debaixo da bênção, casada diante de Deus e dos homens, ter a minha família diante do altar do Senhor. Então, assim, Deus restaurou tudo. Mas, se eu tivesse, né? Como muitos de vocês jovens estão vendo aí, feito o que a pastora Patrícia fez, eu teria evitado muito sofrimento na minha vida. Porque a gente sofre, a gente se desgasta, a gente deixa de acreditar no amor, a gente fica ferida, a gente coloca em outra pessoa as frustrações do relacionamento passado. E aí a gente está se encaminhando para o final da nossa conversa. Eu queria que a senhora falasse para essa mulher, que hoje já é uma mulher, não é mais uma jovem, que é uma mulher que está ferida, que não acredita mais no amor, que é uma mulher que diz assim, hoje eu vou viver só para a obra, vou viver só para servir a Deus, mas a gente sabe que lá no fundo, ela tem um sonho, ela quer construir a família dela. O que a senhora falaria para essa mulher que já está tão magoada, tão calejada de dores? Qual o conselho que a senhora daria para ela? A primeira coisa que eu diria para ela é que primeiro ela precisa se auto-perdoar, né? Ela precisa... Só quem pode curar a própria ferida dela é ela mesma. Então, ela tem que aprender a se amar, a se valorizar, a olhar para si e se sentir especial, se sentir importante, se cuidar, né? Ela precisa tratar primeiro as feridas que existem dentro dela para que ela possa permitir um novo amor chegar. A gente sabe que um relacionamento, alguém que sai ferido, é muito difícil ela acreditar que ela pode ser feliz, que ela pode
amar novamente, mas eu digo que é possível sim. Mas a pessoa primeiro ela tem que se permitir que isso aconteça. Porque às vezes ela está tão ferida, tão machucada, que ela não deixa que ninguém se aproxime dela. Porque na mente dela, ela vai sair novamente ferida. Como se diz, quem fere, fere. Né? Então, há sim uma solução. Que você possa buscar em Deus. Tá difícil, tá doendo. Então, permita-se se perdoar, permita-se liberar aquilo que está preso dentro de você. Né? Se você não consegue só, peça para Deus ajuda para que essas feridas sejam tratadas, para que essas feridas sejam curadas. Se olhe no espelho e veja o quanto você é especial, o quanto você é importante. Você foi uma pessoa criada por Deus. É obra-prima de Deus. Como se diz, né? Deus, ele nos fez diferente de todo mundo. E nos fez especial. Então, eu preciso me sentir especial. Permitir que as feridas sejam curadas. Para que um novo amor possa chegar na minha vida. Amém. E o seu relacionamento com o pastor Denis, você procurou um rapaz cristão, um rapaz dentro da igreja. Não é só dizer que era um rapaz cristão que estava dentro da igreja, mas um homem de Deus, que você já via pelo comportamento dele, pelo caráter dele, pela forma dele de servir a Deus, que seria um bom esposo. Que eu acredito que o que acontece muito hoje é justamente essa confusão, porque a menina vê o rapaz na igreja e aí ela não procura ver como é que ele é com o líder dele, se ele é realmente um jovem atuante, se ele ama a vida, se ele participa dos trabalhos, se ele está envolvido, e aí ela se encanta, não, mas ele é da igreja, vai dar certo, eu vou namorar, vai dar tudo certo. E muitas vezes isso não acontece. E uma das áreas onde o inimigo mais ataca nossos adolescentes, nossos jovens, para desestabilizar é na vida sentimental. Aí acontece, foi para a igreja muitas vezes porque estava apaixonado daquela menina bonitinha, aquele menino que era bonito, aí foi para a igreja. Aí aquele namoro não deu certo, aí, eu não quero mais saber da igreja, aí se afasta da igreja e acaba perdendo a melhor parte, que é justamente estar com Deus, em comunhão com os irmãos, servir a Deus. E aí eu queria, assim, que a senhora falasse para esses jovens, né? Observe esses detalhes, eu também vou falar, observe esses detalhes, né? A senhora disse que ficou amiga da família dele e a sua família amiga dele. Observe como é que esse jovem, que você disse que está apaixonada, como é que ele trata a mãe dele. Exato, é muito importante isso. Né? Observe como é que ele trata a mãe dele, observe como é que ele trata as pessoas superiores a ele. Porque se ele não é um bom filho, se ele não é um bom irmão, ele não vai ser um bom esposo. Então você tem que vigiar realmente nessa área. E, querendo ou não, muitas jovens com chamado, muitas jovens que tinham um chamado ministerial, elas se afastaram da obra porque não deu certo esse relacionamento. E aí eu queria que que a senhora falasse para elas se fortalecerem e buscarem realmente entendimento. A senhora é uma pastora jovem, né? Lidera um grupo de mulheres, tem um trabalho também com mulheres. E muitas vezes essas jovens não procuram um aconselhamento antes de entrar no relacionamento. Como a senhora disse bem lá no início, eles dizem assim: pastor, eu vim aqui conversar. Pastora, a senhora abençoar aqui, abençoe aqui o nosso namoro. Mas eles já estão namorando. Eles nem pediram para você assim primeiro. Quando tem aquele sentimento, vamos orar, eu vim aqui conversar para você dar a bênção. Não, toma primeiro a decisão, depois que vai comunicar. Então, fale um pouquinho sobre isso. E antes de eu chegar o pastor Denis para me falar com ele, primeiro eu orei a Deus, procurei os meus pastores, pedi a direção, perguntei o que eles achavam, né? Contei quem era a pessoa, eles me orientaram, conforme eles me orientaram, eu fui conversar com ele, e a gente foi conversar com o pastor, pedindo a bênção do pastor. Aí a gente foi orar em cima daquilo, saber se realmente era propósito de Deus, para que a gente entrasse num relacionamento mais profundo. Hoje muitos jovens se frustram porque eles vem a pessoa, digo, não, já é de Deus, eu vou namorar porque eu gostei. Às vezes, né, crente aceita até Jesus porque quer ficar com a menina, ou a menina aceita Jesus porque quer ficar com o menino, e acaba se frustrando porque, como se diz, pessoas são
totalmente diferentes, pensamento diferente, que vem de família diferente, né? Cabeça pensante diferente. Tem aquele que pensa, o pensamento é mais rápido, tem aquele que o pensamento é mais lento, tem aquele que vem de uma família totalmente diferente. Então, você precisa conhecer de fato quem é a pessoa que você vai se relacionar. Antes de você entrar no relacionamento, a primeira coisa que você deve fazer é, se você é cristão, procure os seus líderes espirituais, procure o seu pastor, o seu profeta, Amém. Chegue até ele, pergunte, diga quem é a pessoa, o que ele acha. Ele não é seu pai, não é sua mãe. Claro que não é, mas ele vai lhe dar uma orientação espiritual. Sim. Vai lhe orientar de forma correta, para você orar, para você saber se realmente é de Deus, se realmente vale a pena você entrar nesse relacionamento. Ele vai lhe dar orientação para a sua vida espiritual e para a sua vida familiar, porque vai lhe orientar também para você procurar os seus pais, conversar com os seus pais. E depois disso, você vai chegar com aquela pessoa, aí vocês vão entrar, vamos primeiro orar, vamos saber se realmente é de Deus. Mas como mais o pessoal hoje não quer mais, a oração dele é oro hoje, aí beija aqui, aí beija ali, aí, não existe isso. Se você vai orar, você vai orar, você vai ler a Bíblia, você vai se reunir para orar, mas não é para se relacionar como um casal de namorado. E agora já se relacionam. E aí tem aquelas pessoas dizendo, não, mas aí foi uma tentação. Não é tentação, não, foi o hormônio mesmo. Exatamente. Tem o hormônio, mas quem é adolescente, quem é jovem. E você tem que policiar essa questão, porque você sabe como é a questão dos seus hormônios. Né? Aquilo que quando dois jovens se gostam, então se eles estiverem muito juntos, pode correr o risco de acontecer alguma coisa. Então, você tem que ter autocontrole, né? Então, você tem que vigiar de todos os lados, de todas as formas. Você se conhece, a pessoa se conhece. Então, tem que procurar vigiar em todos os sentidos para que não venha cair na tentação. Peça a direção ao seu pastor, à sua pastora, sobre esse relacionamento antes de você entrar. Entre em oração com essa pessoa, mas a oração não é orar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Você tem uma intimidade muito grande, porque se a pessoa ora 1 dia, deu a resposta, a intimidade é muito grande. A intimidade com Deus é grande, né? Muito grande, precisa de muita oração mesmo, muito jejum e oração. Então, você tem que ter um propósito realmente de oração, pedir a Deus a resposta. Se você sentir a certeza do seu coração, se Deus, você sentiu paz no teu coração, que é de Deus, aí você chega lá, pastor, a gente orou, percebeu que é de Deus, que é aquilo que a gente quer. Então a gente queria que você nos abençoasse para que a gente pudesse entrar no nosso relacionamento. Procure os pais, converse com os pais, mostre para os pais quem é a pessoa que você vai se relacionar, para que a bênção deles também seja importante. Amém. Então você viu aí os passos. Primeira coisa, orar, procurar os seus líderes espirituais, procurar a sua família. Então, assim, a pastora ela deu várias dicas para você, jovem, adolescente, cristã, que quer um relacionamento em Deus. Se guardar, seu corpo é templo do Espírito Santo. Não é como a pastora disse, você ora hoje, amanhã está beijando, ora depois já está se agarrando. Não faça isso. Não vá se ferir, não vá ferir também o outro. Se cuide. E essa hoje foi a nossa conversa com a pastora Patrícia, uma mulher de Deus que mostra hoje a sua família abençoada, porque ela obedeceu todos os passos. Ela fez do jeitinho certo que era para fazer. E hoje tem um ministério abençoado, um casamento de 21 anos, né, pastora? 21 anos. 21 anos, 2 filhos lindos, uma família abençoada, uma família que é bênção nas nossas vidas. Nós que congregamos com a pastora Patrícia, com o pastor Denis, que são os nossos pastores, eles são bênçãos na nossa vida. Então, que fique essa mensagem para você. Fazer o certo, seguir a palavra, se envolver na obra e orar a Deus ainda é e sempre será o melhor caminho para você ter uma vida sentimental abençoada. Pastora, muito obrigada. Chegar ao final dessa nossa conversa. Eu quero que a senhora diga onde é a nossa igreja, dê o endereço da igreja, deixe também sua rede social, se quiser deixar a rede social da igreja, e deixe um recadinho aí para a gente finalizando nossa conversa. Eu que agradeço, né, pela oportunidade de estar aqui participando dessa tarde. Tem sido bênção para a nossa vida, por todos aqueles que acompanham. Tem sido tardes edificantes, né, mensagens edificantes para a nossa vida, experiências, né, que são passadas, são trocadas.
E que você possa continuar aí, né, firme, ouvindo, participando, indicando para um amigo. E a gente deixa um convite todo especial para você ir na nossa igreja, a Igreja do Evangelho Quadrangular, ali na rua Dota de Oliveira, 1060, ali no Monte Castelo, né? Nós temos culto toda quarta, toda sexta, aos sábados com os jovens e ao domingo, que é o culto da família. E você é o nosso convidado especial. E desde já também te faço o convite. Domingo agora nós vamos ter uma noite muito especial, culto da gratidão, né? Que é uma noite especial, que é o aniversário do nosso pastor. E a gente convida você para estar lá. Você vai ser muito bem recebido, porque a nossa igreja é uma igreja família. Então você pode também estar nos seguindo lá na nossa rede social da nossa igreja. IEQ de Teresina. Então segue lá e seja muito abençoado em nome de Jesus. Amém. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei muito, né? Queria agradecer mais uma vez. E nós vamos finalizar como sempre, nós vamos finalizar orando pelas nossas vidas, pelas suas vidas. Pastora Patrícia, faça essa oração. Amém. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, ó Pai, nós te damos graça, meu Deus, por estar na tua presença, por essa oportunidade, por meu Pai estar aqui, meu Deus, passando experiência, levando um pouco da tua palavra, Amém. Agradecendo por tudo que aconteceu aqui. Pedimos também que o Senhor abençoe a pessoa que está nos ouvindo, ó Pai que está nos assistindo, que a tua bênção e a tua graça esteja sobre a vida delas, em nome de Jesus. Amém. Amém. E aí, foi mais um Café com a Jucá. Você que não está inscrito no nosso canal, vai lá, Café com a Jucá, se inscreve, ativa o sininho, compartilha. Tem também minha rede social, Aparecida Juca Oficial, que você vai ter muita coisa edificante para você. E é isso aí, fiquem com Deus. Tchau, tchau e até mais um Café com a Jucá.